Ela não deveria estar ali. Usava um avental manchado de alvejante, segurava um bebê no colo e tinha os olhos vermelhos de tanto chorar. Quando as portas da igreja se abriram e ela apareceu na entrada, o murmúrio na plateia foi imediato. Mas foi o noivo, de terno branco na frente do altar, quem ficou completamente imóvel, com o rosto drenando de cor, como se tivesse visto um fantasma. Porque para ele, era exatamente isso que ela era. O salão do Espaço Vila Nobre era tudo o que Camila Ferraz havia sonhado desde criança. Arranjos de rosas brancas e hortênsias azuis se espalhavam por mesas cobertas de organza francesa. Lustres de cristal derramavam luz dourada sobre 120 convidados vestidos com elegância, e o perfume de jasmim misturava-se ao aroma suave das velas aromáticas distribuídas estrategicamente pelo ambiente. Era um casamento de revista, do tipo que aparece em blogs de noivas e gera ciúmes discretos nas redes sociais. Camila havia planejado cada detalhe durante 8 meses, e aquele dia, o dia em que se tornaria a senhora Henrique Vasconcelos, era o dia mais importante de sua vida. Ela estava na antecâmara, com o véu ajustado pela última vez pela mãe, quando ouviu o som. Não foi um grito, foi algo mais desconcertante do que isso. Foi um silêncio súbito, aquele tipo de silêncio que engole uma sala inteira de repente, seguido de um burburinho crescente que nenhuma música de cerimônia conseguiria abafar. A mãe de Camila trocou um olhar rápido com a madrinha, e as duas se entreolharam sem saber o que fazer. Camila não precisou de explicação. Algo tinha acontecido lá dentro. O que havia acontecido era Márcia. Márcia Oliveira tinha 32 anos, cabelos negros presos com um elástico desgastado, avental branco com manchas de produto de limpeza e uma criança de aproximadamente 7 meses nos braços. Ela havia entrado pela porta lateral da igreja, a mesma porta que os funcionários do espaço usavam para circular sem atrapalhar os convidados, e caminhado pelo corredor central com passos firmes e deliberados, como alguém que sabe exatamente onde está indo e sabe que não vai gostar quando chegar lá. O bebê estava quieto, com olhos escuros e expressivos, agarrado ao avental da mãe com os dedinhos fechados em punho. Os convidados na primeira fila foram os primeiros a notar, depois os das fileiras do meio. Então, como uma onda que percorre um auditório, cada cabeça foi se virando até que o único ser humano naquele salão que ainda não havia visto Márcia era o padre, que continuava segurando o livro aberto, piscando confuso atrás dos óculos de grau. Henrique Vasconcelos estava parado diante do altar, de frente para a porta pela qual Camila deveria entrar a qualquer momento. Ele havia se virado levemente para a cúmplice dos votos, seu melhor amigo, Rafael, quando percebeu que Rafael havia parado de sorrir. Seguiu o olhar do amigo. E então viu Márcia. A expressão no rosto de Henrique foi impossível de disfarçar. Não foi culpa. Não foi surpresa apenas. Foi aquele tipo de terror específico que uma pessoa sente quando o passado que ela pensava ter enterrado ressurge sem avisar, em público, no pior momento possível. Ele ficou completamente estático, com o maxilar levemente caído, e a cor que deixou seu rosto foi tão notável que a avó de Camila, sentada na segunda fileira, murmurou para a filha ao lado: "Por que o noivo ficou branco assim?" Márcia parou no centro do corredor. Não gritou. Não chorou. Ficou parada com o bebê no colo e olhou diretamente para Henrique com a expressão de alguém que passou semanas ensaiando exatamente esse momento e decidiu que seria diferente de tudo o que as pessoas esperariam. Não seria um escândalo de novela. Seria apenas a verdade, dita no único lugar onde Henrique não poderia fugir dela. "Você vai se casar", ela disse, com voz calma, porém alta o suficiente para ser ouvida nas últimas fileiras. "Mas antes de trocar alianças, essas pessoas têm o direito de saber quem você realmente é." O silêncio era absoluto. Até as crianças pequenas, que normalmente perturbam cerimônias desse tipo, haviam parado de se mexer, como se sentissem que algo importante estava acontecendo. Rafael segurou o braço de Henrique. Henrique não se moveu. "Já conversamos sobre isso", ele disse, mas a voz saiu rouca, sem autoridade. "Você conversou", Márcia respondeu. "Você falou. Mandou mensagem. Depositou dinheiro numa conta como se isso resolvesse alguma coisa. Mas nunca me olhou nos olhos e disse a verdade." A mãe de Henrique, sentada na primeira fila do lado da família do noivo, havia se levantado. Seu marido a segurou pelo braço. Ela se sentou novamente, com os lábios pressionados em uma linha fina de indignação. Na antecâmara, a madrinha havia tentado bloquear Camila de entrar no salão, mas Camila já havia empurrado a porta entreaberta o suficiente para ouvir a voz de Márcia. Ela estava parada com uma das mãos no corrimão dourado que decorava a entrada, e sua outra mão segurava o buquê de rosas com uma força que estava amassando as pétalas externas. Ela não entrou. Ainda não. Mas ela ouvia tudo. "Quem é ela?" A mãe de Camila perguntou em um sussurro urgente para a madrinha.
A madrinha não respondeu, porque ela também não sabia. Mas tinha um pressentimento, e esse pressentimento havia chegado na forma de um bebê de 7 meses com os olhos escuros e o formato do nariz que ela havia visto antes, no rosto de Henrique Vasconcelos. Márcia Oliveira havia trabalhado como faxineira no prédio de escritórios onde Henrique era sócio de uma consultoria financeira. Era o tipo de trabalho invisível, aquele que as pessoas percebem somente quando não é feito, quando a lixeira está cheia ou o banheiro está sujo. Márcia chegava às 6 da manhã, antes de a maioria dos funcionários aparecer, e saía ao meio-dia. Ela conhecia o nome de todos no prédio, mas poucos conheciam o dela. Henrique era diferente, no início. Ele chegava cedo, muitas vezes antes dos outros sócios, e havia uma época em que ele parava para tomar café na copa enquanto ela terminava de limpar os balcões, e eles conversavam. Não foram conversas profundas, no começo. Era sobre o tempo, sobre o trânsito de São Paulo, sobre o programa de televisão que ambos tinham assistido na noite anterior. Mas Henrique prestava atenção. Perguntava sobre a filha de Márcia, que na época tinha 4 anos e havia quebrado o braço caindo de uma bicicleta. Lembrava das respostas que ela havia dado na semana anterior. E havia algo nisso, nessa atenção simples, que parecia extraordinária apenas porque Márcia não estava acostumada a recebê-la, que fez com que ela baixasse a guarda de um jeito que ela jamais deveria ter feito. Foi em uma noite de outubro. Henrique havia ligado para ela. Ele havia pedido o número com a desculpa de que precisava avisar caso o escritório precisasse de um serviço extra fora do horário, dizendo que havia esquecido um documento importante no prédio e que estava do lado de fora. Ela estava terminando um turno extra. Ela o deixou entrar. O que aconteceu naquela noite, Márcia havia guardado durante meses como uma coisa que só pertencia a ela. Boa ou ruim, era dela. Henrique havia sido gentil. Havia dito coisas. E ela havia acreditado nessas coisas porque era humana e estava sozinha há muito tempo e porque confundiu atenção com afeto da maneira que pessoas solitárias às vezes confundem. Nas semanas seguintes, ele havia sido distante. Educado, como sempre, mas distante. Quando ela descobriu que estava grávida, passou 2 dias sem conseguir se mexer direito, sentada no chão do banheiro pequeno do seu apartamento no Ipiranga, tentando entender o que fazer. Quando finalmente ligou para ele, Henrique atendeu na 3ª chamada e ouviu em silêncio. E então disse, com uma voz que soava como uma política de empresa sendo lida em voz alta, que ele teria responsabilidades financeiras, que ela poderia contar com isso, mas que a situação era complicada. Ele estava em um relacionamento sério, havia planos, havia famílias envolvidas, e que seria melhor para todos se mantivessem discrição. Discrição. Essa palavra havia pousado no peito de Márcia como uma pedra. Ela havia mantido a discrição. Durante toda a gravidez, durante o parto em que estava sozinha porque sua mãe morava em Minas e não havia conseguido chegar a tempo, durante as primeiras noites com o bebê que chorava e ela não sabia se estava fazendo tudo certo. Ela havia mantido a discrição enquanto recebia os depósitos mensais de Henrique, não generosos, mas regulares, enquanto criava o filho que ele nunca havia pedido para ver, nunca havia tentado conhecer, nunca havia perguntado sobre. O que a fez mudar de ideia foi uma coisa pequena. Um convite de casamento. Ela não havia recebido o convite diretamente, isso seria absurdo. Mas uma amiga que trabalhava como garçonete em um restaurante no Itaim havia mencionado, sem saber de nada, que um dos clientes habituais, Henrique Vasconcelos, aquele bonito que sempre pedia risoto de funghi, estava se casando. Havia inclusive mostrado a foto do casal no Instagram. Camila Ferraz, filha de uma família conhecida no meio empresarial paulistano, sorrindo ao lado de Henrique com um anel no dedo. Márcia havia olhado para aquela foto por um longo tempo. Depois havia olhado para o filho que dormia no berço ao lado. E havia tomado uma decisão que a manteve acordada por 3 semanas, que a fez ligar para a irmã em Campinas às 2 da manhã pedindo conselho, que a fez escrever e apagar a mesma mensagem para Henrique 12 vezes sem enviar. Não era vingança. Não era dinheiro. Era algo mais simples e mais impossível de definir. Ela queria que alguém, além dela, soubesse. Ela estava cansada de carregar aquilo sozinha. No salão, Henrique havia finalmente se movido. Havia dado 2 passos em direção ao corredor central, com as mãos levantadas numa postura que tentava ser conciliatória, mas saía apenas como nervosa. Márcia, ele disse, em voz baixa, não é o momento. Qual seria o momento? Ela respondeu, e pela primeira vez a voz tremeu levemente. Mandei mensagem. Você não respondeu. Liguei. Você bloqueou. Qual seria o momento, Henrique? Um murmúrio percorreu o salão como uma corrente elétrica. A mãe de Henrique havia se levantado novamente e dessa vez não havia ninguém para segurá-la. Ela caminhou pelo corredor lateral com passos rígidos e expressão de quem está prestes a resolver um problema administrativo inconveniente.
Parou a 2 metros de Márcia. Minha senhora, ela disse, com uma frieza que era quase impressionante, este é um evento privado. Se tiver alguma questão de natureza contratual, pode entrar em contato com o escritório de advocacia da nossa família na segunda-feira. Márcia olhou para a mãe de Henrique por um momento. Depois olhou para o bebê nos próprios braços. Depois voltou os olhos para a mulher à sua frente. Questão contratual, ela repetiu, devagar, como se estivesse saboreando o absurdo das palavras. Seu neto não é uma questão contratual. O silêncio que se seguiu foi de uma qualidade diferente dos silêncios anteriores. Era o tipo de silêncio que acontece quando uma informação aterra em uma sala e todos precisam de alguns segundos para processar o peso dela antes de conseguir reagir. A mãe de Henrique ficou imóvel. Seu marido, que havia ficado sentado até então, levantou-se lentamente. Nas fileiras, pessoas trocavam olhares. Uma mulher atrás cobriu a boca com a mão. Um homem de terno cinza puxou o celular discretamente para dentro do bolso, não para filmar, mas pelo impulso nervoso de segurar algo. Foi nesse momento que Camila entrou. Ela havia ouvido tudo. Cada palavra. E havia tomado uma decisão que a surpreendeu pela própria clareza. Ela não iria se esconder na antecâmara enquanto o salão inteiro testemunhava o colapso do mundo que ela havia construído. Se aquilo estava acontecendo, ela estaria em pé quando acontecesse. Ela caminhou pelo corredor central com vestido de noiva, rendas portuguesas, cauda de 2 metros, bordados feitos à mão por uma ateliê em Lisboa, e o véu ainda preso no cabelo. O buquê estava na mão, embora levemente esmagado. Ela caminhava devagar, não porque estava hesitante, mas porque estava processando cada passo, cada rosto que se virava para ela, cada expressão de pena e de choque e de curiosidade que ela não havia pedido e não merecia. Henrique a viu entrar e algo no rosto dele desmoronou de uma forma diferente da palidez anterior. Era algo que se parecia com vergonha real, não constrangimento social de ser pego, mas algo mais profundo, o tipo de vergonha que aparece quando uma pessoa se vê a si mesma pelos olhos de alguém que ela machucou. Camila parou a poucos metros de Márcia. As duas mulheres se olharam. Camila olhou para o bebê. Era uma criança de traços bonitos, com aquela gordura suave e irresistível dos bebês de menos de um ano, cabelos escuros e lisos e 2 olhos que Camila havia visto antes, que ela havia beijado antes, que eram inconfundivelmente os olhos de Henrique. Ela respirou fundo. 1 vez. 2 vezes. Quanto tempo? Ela perguntou. Não estava olhando para Márcia. Estava olhando para Henrique. Ele não respondeu imediatamente. Rafael, ao lado dele, havia recuado discretamente, como alguém que sente que não deve estar presente naquele momento específico mas não sabe como sair sem chamar atenção. Camila, Henrique disse. Quanto tempo? Ela repetiu, e a voz estava completamente plana, sem raiva ainda, apenas a necessidade cirúrgica de uma informação. Foi antes de nós, ele disse, e era uma meia-verdade, o tipo de meia-verdade que as pessoas dizem quando precisam que algo seja verdade mais do que precisam dizer a verdade. Praticamente antes. Praticamente, Camila ecoou. Eles já estavam juntos, Márcia disse, com uma delicadeza inesperada na voz. Não estava tentando ser cruel. Estava apenas corrigindo. Havia 6 meses. Eu não sabia. Ele não disse. Camila fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, havia tomado outra decisão. Ela estava tomando decisões a cada 30 segundos naquele momento, o que era muito mais do que ela havia planejado fazer naquele dia. Ela virou-se para a plateia. 120 rostos a olhavam. Seus pais. Seus avós. Suas amigas de infância. Colegas de trabalho. Os amigos de faculdade de Henrique que ela havia aprendido a gostar. A tia-avó que havia viajado de Recife especificamente para esse dia. O fotógrafo que estava no canto com a câmera levantada, sem saber se deveria fotografar ou não. Obrigada por terem vindo, ela disse, e a voz não tremeu. O casamento não vai acontecer hoje. Podem ficar para o jantar se quiserem. O buffet já foi pago. Alguém riu nervosamente. Alguém fez um som que não era riso nem choro. A mãe de Camila havia se levantado e estava caminhando em direção à filha com aquela determinação de mãe que atravessa qualquer coisa. Camila voltou os olhos para Márcia. Por um momento, apenas as duas existiam naquele corredor. Como ele se chama? Ela perguntou, olhando para o bebê. Márcia hesitou. Não havia esperado essa pergunta. Pedro, ela respondeu. Camila olhou para Pedro por um longo momento. Depois olhou para Márcia. Você fez certo em vir, ela disse. Então caminhou em direção à porta lateral, passando por Henrique sem olhar para ele, com a cauda do vestido arrastando sobre o mármore polido do salão,
com o buquê ainda na mão. Os dias que se seguiram foram do tipo que as pessoas descrevem mais tarde como uma névoa. Camila foi para a casa dos pais, no Morumbi, e ficou lá por uma semana. Ela dormia muito, o que a surpreendeu. Havia esperado insônia, mas o corpo às vezes escolhe o desligamento como forma de sobrevivência. Sua mãe aparecia na porta do quarto de hora em hora com chá, com fruta, com a presença física que é o único tipo de consolo que realmente funciona e que nenhuma palavra consegue substituir. O celular ela deixou desligado nos primeiros 3 dias. Quando ligou, havia 94 mensagens. Não as leu todas. Leu as das amigas próximas, respondeu com economias de palavras, estou bem, obrigada, depois falo, e voltou a deixar o aparelho de lado. Henrique havia tentado ligar 16 vezes no primeiro dia. No segundo, parou. No terceiro, enviou uma mensagem que ela leu dias depois, eu sei que não há nada que eu possa dizer. Mas preciso que saiba que o que sinto por você é real. Ela ficou olhando para a mensagem por um tempo considerável. Depois a deletou. O que a ocupava, naquela semana na casa dos pais, não era tanto a dor, que existia, que era real e que aparecia em ondas inesperadas, geralmente à noite, mas uma pergunta que ela ficava girando na cabeça como um objeto que se examina por todos os lados tentando entender do que é feito. A pergunta era, o que ela não havia visto? Camila Ferraz era uma mulher inteligente. Isso não era vaidade, era um dado que ela havia comprovado ao longo de 30 anos de vida, nas escolhas profissionais, nas amizades que havia cultivado e nas que havia deixado de lado, na maneira como navegava situações complexas no trabalho. Ela havia construído uma carreira sólida em gestão de projetos em uma empresa de tecnologia, havia comprado seu próprio apartamento aos 28 anos, havia atravessado um relacionamento anterior doloroso sem se dissolver nele. Ela não era ingênua. E ainda assim, havia sinais que ela havia ignorado, não porque não os havia visto, mas porque havia escolhido uma interpretação mais confortável para eles. As noites em que Henrique ficava no escritório até tarde demais. As vezes em que ele atendia o celular e saía para o corredor. A certa evasividade sobre seu passado antes deles, que ela havia lido como privacidade e não como ocultamento. Havia também aquela noite, havia talvez 8 meses, em que ele havia chegado em casa mais quieto do que o usual e quando ela havia perguntado o que estava acontecendo ele havia dito nada, só cansaço e ela havia acreditado porque era mais fácil acreditar. Ela não se culpava por ter acreditado. Mas havia um aprendizado ali que ela estava tentando nomear, a diferença entre confiar em alguém e se recusar a enxergar. As duas coisas podiam se parecer iguais por dentro, mas eram fundamentalmente diferentes. Na quarta-feira daquela semana, ela recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Era Márcia. Não sei se você vai querer ler isso, mas me sinto obrigada a dizer. Eu não fui lá para destruir seu casamento. Fui porque estava sem saída e porque achei que você merecia saber. Se eu estiver errada, me desculpe. Espero que você esteja bem. Camila leu a mensagem 3 vezes. Ficou um longo tempo com o celular na mão. Depois respondeu, você não estava errada. Não houve mais mensagens naquele dia. Mas 2 dias depois, Márcia escreveu de novo. Você me perguntou o nome dele. Quero que saiba que o nome do pai no registro é Henrique. Não por mim. Por ele, quando crescer. Camila não soube exatamente por que essa informação a afetou tão profundamente. Talvez porque revelasse algo sobre Márcia que ela não havia esperado. Não uma mulher destruída tentando destruir outros, mas uma mulher tentando fazer a coisa certa para um filho em circunstâncias que não eram culpa de nenhum dos dois. Ela pensou em Pedro. Nos olhos escuros. Nos dedinhos fechados em punho. Ela pensou em como seria crescer sabendo que o pai havia se casado, ou tentado se casar, no dia em que sua mãe entrou pela porta da igreja com você nos braços. Ela pensou em muitas coisas naqueles dias. Henrique Vasconcelos passou as semanas seguintes num estado que ele mesmo teria dificuldade de descrever. A vergonha era a camada de cima, a mais óbvia. Ele havia sido exposto diante de 120 pessoas, diante da família de Camila, diante de seus próprios pais que até então não sabiam de nada. As conversas que se seguiram com seus pais foram das mais difíceis de sua vida. Sua mãe ficou em silêncio por um longo tempo antes de dizer, com uma precisão que o atingiu como um objeto físico, você não mentiu para ela. Você mentiu para você mesmo sobre o tipo de homem que você é. Ele tentou contestar. Não conseguiu. Porque havia algo de verdadeiro naquilo que ele não sabia como processar. Henrique havia crescido em uma família onde certas coisas eram resolvidas com eficiência. Problemas tinham soluções. Crises tinham equipes de gerenciamento. Sentimentos complicados podiam ser arquivados em pastas mentais e acessados, ou não acessados, conforme necessário.
Ele havia tratado a situação com Márcia como um problema a ser gerenciado, depósitos mensais, silêncio de ambas as partes, continuidade da vida planejada. Havia funcionado, por um tempo, da maneira que as coisas funcionam quando você não olha para elas diretamente. O que a entrada de Márcia na igreja havia feito, além de desfazer o casamento e expor mentiras, era forçar Henrique a olhar diretamente para uma coisa que ele havia colocado em uma pasta e arquivado. Havia uma pessoa no mundo que existia porque ele existia, que tinha 7 meses de vida, que havia passado esses 7 meses sem que ele fizesse uma única coisa além de transferir dinheiro. Pedro! O nome havia pousado nele naquele salão de uma forma que ele não havia esperado. Márcia havia dito o nome em resposta a uma pergunta de Camila, não dele, e havia algo nessa circunstância que humilhava de uma maneira produtiva, se é que humilhação pode ser produtiva. Ele ligou para Márcia 2 semanas depois do casamento, que não aconteceu. Ela não atendeu na primeira vez. Nem na segunda. Na terceira, atendeu. O que você quer? Ela perguntou. Quero conhecê-lo, ele disse. Se você me deixar. Houve um silêncio longo. Isso não é sobre o que eu deixo, Márcia respondeu, com uma calma que havia custado caro a ela. É sobre o que você vai fazer depois que conhecer. Porque aparecer e sumir é pior do que não aparecer. Eu sei, ele disse. Você acha que sabe, ela corrigiu. Mas você vai entender quando olhar para ele. Ela tinha razão. Ele entendeu quando olhou para Pedro, sentado no tapete da sala pequena do apartamento do Ipiranga, brincando com um brinquedo de plástico colorido, com aquela concentração absoluta que bebês têm quando encontram algo interessante. Pedro ergueu os olhos quando Henrique entrou, e olhou para ele com a curiosidade direta e sem filtro que só crianças muito novas têm, e Henrique sentiu algo se deslocar no peito. Não drama, não revelação de filme, mas algo quieto e permanente, como um prego que entra devagar numa parede. Não foi um começo fácil. Nada do que se seguiu foi fácil. Márcia estabeleceu regras claras, e Henrique as respeitou porque era o mínimo que podia fazer, e porque ela havia ganho o direito a qualquer regra que quisesse estabelecer. Havia encontros regulares, sempre com ela presente inicialmente. Havia conversas difíceis sobre expectativas e limites. Havia o advogado de família que sua mãe havia insistido em envolver, e o advogado de Márcia, que ela havia contratado com o dinheiro que havia economizado durante meses, e os documentos e os acordos e toda a arquitetura legal que é necessária quando adultos tentam construir algo responsável a partir de uma situação irresponsável. Não foi uma história de redenção limpa. Não existe isso. Camila voltou para seu apartamento no final daquela semana na casa dos pais. Ela havia pensado que seria difícil entrar, havia comprado aquele apartamento pensando em um futuro que agora não existia, havia escolhido cada móvel considerando gostos que incluíam os de Henrique, mas quando abriu a porta e entrou, o que sentiu não foi devastação. Foi algo mais próximo de uma clareza estranha. Era o apartamento dela. Havia sido o apartamento dela antes e era o apartamento dela agora. As coisas de Henrique já haviam sido recolhidas. Ele havia enviado um amigo, discretamente, para buscar seus pertences enquanto ela ainda estava na casa dos pais, o que ela havia interpretado como um resquício de consideração. O espaço onde suas coisas haviam ficado era visível, como marcas em uma parede onde quadros foram retirados, mas era um espaço que ela poderia preencher com outras coisas, eventualmente, quando estivesse pronta. Ela abriu as janelas. Fez café. Sentou na varanda e olhou para a rua por um longo tempo. O que ela havia perdido era real. O projeto de futuro que havia construído, a casa maior que planejavam comprar, a viagem de lua de mel para Portugal que havia pesquisado por meses, a ideia abstrata mas presente de filhos e de envelhecimento junto, havia deixado de existir. E havia também uma dor mais silenciosa, que era a de ter investido confiança em alguém e descobrir que essa confiança havia sido mal alocada. Isso não desaparecia rapidamente. Ela sabia que não desapareceria. Mas havia também algo que ela não havia esperado sentir, e que foi surgindo nos dias seguintes com uma constância que a surpreendeu: alívio. Não o alívio de ter escapado de algo ruim, embora fosse isso também. Era um alívio mais específico. Ela havia estado no altar daquele salão, ela havia ouvido tudo, e havia feito uma escolha. Havia saído de pé, com a cabeça erguida, sem se dissolver, sem precisar que alguém a carregasse para fora. Ela havia dito: o casamento não vai acontecer hoje para 120 pessoas, e havia caminhado para fora com os próprios pés. Havia algo naquilo que ela podia guardar como seu, não a circunstância, que era horrível, mas a resposta que havia dado a ela. Ela ligou para Mariana, sua amiga de mais longa data, que morava em Barcelona e havia acompanhado o casamento pelos stories antes de entender que algo havia dado terrivelmente errado. Conta tudo, Mariana disse, sem preâmbulo, com sotaque levemente modificado por anos de Espanha. E Camila contou. Levou 1h30.
Mariana fez perguntas, ficou em silêncio nos momentos certos, e ao final disse: Você sabe o que me impressionou mais em tudo isso? O quê? Que você perguntou o nome do bebê. Camila ficou em silêncio. Você estava no meio do pior momento da sua vida e você olhou para aquela mulher e perguntou o nome do filho dela. Isso é você, Cami. Isso é o que você é. Ela não soube o que responder a isso. Agradeceu, eventualmente, e desligou, e ficou mais um tempo na varanda com o café que havia esfriado. Pedro! Ela não sabia por que o nome havia importado naquele momento. Talvez porque nomear algo era uma maneira de reconhecer que ele existia, que havia uma criança real no centro de tudo aquilo, que não havia escolhido nada do que havia acontecido e que carregaria as consequências por muito tempo. Talvez fosse apenas o impulso humano, nos momentos de maior confusão, de alcançar alguma coisa concreta. Márcia Oliveira voltou ao trabalho na segunda-feira seguinte ao casamento. Havia pedido ao encarregado alguns dias de licença, sem explicar o motivo, apenas dizendo que havia uma situação familiar, e ele havia concedido sem perguntar muito, o que ela havia agradecido em silêncio. Ela não havia voltado ao prédio de escritórios onde Henrique trabalhava. Havia pedido transferência para outro contrato da empresa de limpeza, um hospital no Tatuapé, e o pedido havia sido processado sem dificuldades. O hospital tinha os seus próprios ritmos e cheiros e desafios, e havia algo no peso específico de trabalhar em um lugar onde pessoas chegavam em situações de crise que Márcia achava, estranhamente, que conseguia aguentar melhor do que antes. Sua filha mais velha, Beatriz, havia estado com a avó durante a semana do casamento. Quando voltou, com 9 anos e a franqueza impiedosa dessa idade, perguntou: Mãe, você foi mesmo em um casamento com Pedro? Alguém havia falado. Crianças ouvem mais do que os adultos acreditam. Fui, Márcia respondeu. Por quê? Márcia pensou na resposta por um momento. Porque às vezes a gente precisa dizer a verdade mesmo quando é difícil, ela disse. Beatriz processou isso com a seriedade de 9 anos. E deu certo. Ainda não sei, Márcia respondeu honestamente. Mas acho que sim. O que ela sabia era isto. Havia entrado naquele salão sozinha, sem advogado, sem plano elaborado, sem a certeza de que qualquer coisa boa sairia daquilo. Havia entrado porque havia chegado em um ponto onde o custo de continuar em silêncio era maior do que o custo de falar. E havia algo que ela havia subestimado. A possibilidade de que, ao falar, ela não estivesse apenas perturbando a vida de outras pessoas, mas liberando algo em si mesma que havia estado preso por meses. Ela não havia esperado a pergunta de Camila. Como ele se chama? Havia esperado raiva, acusação, lágrimas, talvez segurança sendo chamada para retirá-la do local. Não havia esperado uma mulher de vestido de noiva olhando para seu filho com aquela atenção específica e perguntando o nome dele como se importasse. Havia algo naquilo que havia ficado com ela. Não admiração, era complexo demais para ser chamado de admiração. Era mais o reconhecimento de que havia, naquele salão, outra pessoa que havia sido ferida por uma mentira que não havia pedido, e que havia respondido àquela ferida com uma dignidade que Márcia achava que deveria guardar como referência para quando precisasse de uma. Pedro estava crescendo. Ele já ficava sentado sozinho, já tentava engatinhar com aquela determinação cômica de quem ainda não acertou a mecânica, já reconhecia o rosto da mãe de uma distância maior. Havia dias em que Márcia olhava para ele e a multiplicidade de sentimentos que esse olhar produzia era tão grande que ela não sabia como caber em si mesma. Amor, medo, fadiga, esperança, e aquela forma específica de orgulho que não precisa de público para existir. Ela não sabia como a história de Pedro e Henrique se desenvolveria. Havia encontros agora, regulares, estranhos, sempre com ela presente como uma árbitro involuntária de uma situação que nenhum dos adultos havia sabido criar com responsabilidade. Henrique aparecia. Era pontual, o que ela havia notado mentalmente porque pontualidade em relação a uma criança pequena era uma forma de respeito que custava pouco e significava muito. Ele trazia coisas, brinquedos, às vezes roupas, e Márcia aceitava porque era para Pedro, não para ela. Se haveria algo além disso, se Pedro cresceria com um pai presente ou com um pai periférico ou com ausência que às vezes é a única honestidade disponível, ela não sabia. O que ela sabia era que havia feito a parte dela. Havia dito a verdade. Havia colocado o nome do pai no registro. Havia criado espaço para o que quer que viesse a seguir, sem garantias, sem ilusões, com a clareza exaustiva de uma mulher que havia aprendido, da maneira mais dura, a diferença entre o que as pessoas dizem e o que fazem. 6 meses depois do casamento que não aconteceu, Camila Ferraz estava em um café no Pinheiros quando o celular vibrou com uma mensagem de um número que ela havia salvo com o nome Márcia, Pedro. Era uma foto. Pedro, agora com 13 meses, estava de pé,
de pé, o que significava que havia aprendido a andar nesse intervalo, segurando a grade de um cercadinho com as duas mãos e sorrindo com os 4 dentes que haviam aparecido. Era o tipo de foto que os pais enviam para todo mundo quando um filho faz algo novo, cheios de um orgulho que transborda. Abaixo da foto, Márcia havia escrito apenas: "Achou que você ia querer ver." Camila ficou olhando para a foto por um tempo. Para os 4 dentes, para os olhos escuros, para as mãos pequenas agarradas na grade. Ela não sabia exatamente por que Márcia havia enviado aquilo. Talvez fosse um impulso. Talvez fosse a maneira de Márcia de manter aberta uma janela que nenhuma das duas havia pedido para abrir e que ambas sabiam que existia. Ela respondeu com um emoji de coração. Pequeno, singelo, o tipo de resposta que não comprometia nada, mas também não fechava nada. Guardou o celular e voltou para o café e para o livro que havia estado tentando terminar há 3 semanas. A tarde estava boa, aquele tipo de tarde paulistana que aparece poucas vezes por ano, com uma luz dourada e uma temperatura que não pede nem casaco nem ventilador. Ela leu 3 páginas antes de se dar conta de que estava, de fato, lendo, que as palavras estavam entrando e fazendo sentido, o que havia sido difícil nos meses anteriores, quando a cabeça estava sempre ocupada com outras coisas. Não havia nada resolvido, exatamente. A vida raramente resolve as coisas de forma limpa. Havia apenas a continuidade, os dias que chegavam e eram vividos, as decisões pequenas e grandes que iam compondo algo que eventualmente se tornaria um passado ao qual ela olharia e tentaria entender. Havia pessoas que ela havia perdido naquilo tudo, não apenas Henrique, mas a versão do futuro que havia planejado, e a pessoa que ela havia sido antes daquele sábado, que era mais confiante em certas coisas e menos em outras. Havia também coisas que havia ganhado, ou encontrado, ou reconhecido, ela ainda não sabia o verbo certo. A certeza de que havia atravessado algo difícil sem se quebrar. A pergunta que ela havia aprendido a fazer antes de ceder sua confiança a alguém, não apenas o que essa pessoa diz, mas o que essa pessoa faz quando ninguém está olhando. E havia uma coisa mais estranha, mais difícil de nomear, uma espécie de respeito por Márcia Oliveira, que havia entrado naquele salão com um bebê no avental manchado de alvejante e havia dito a verdade em voz alta quando teria sido mais fácil, e talvez mais lucrativo, continuar em silêncio. Havia muitas formas de coragem no mundo. Essa era uma delas. Camila virou a página do livro. Lá fora, a tarde dourada continuava. Em algum lugar do Ipiranga, um menino de 13 meses estava de pé pela primeira vez, segurando uma grade com as 2 mãos, sorrindo com 4 dentes para sua mãe que segurava o celular com uma mão e o coração com a outra. E no altar de uma igreja vazia, em um dia de sábado que havia começado como um sonho e terminado como uma verdade, algo havia se encerrado para que outras coisas, menores, mais honestas, mais difíceis, pudessem começar.